Ele vivia sua vida como um simples vendedor de carvão e achou que seria mais um dia comum, porém um acontecimento terrível está para mudar sua vida para toda a eternidade. Fala meu sobrinho, tio JG na área com mais um anime recap, hoje com Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Conto com a tua inscrição nesse canal e espadada no like para bater uma meta de 22 likes, fechou? Se você não quiser que um Oni puxe seu pé de noite, o que é um Oni? Sem mais enrolação, vem descobrir com o tio. Tanjiro Kamado, nosso protagonista, vivia feliz nas montanhas, com sua adorável família e vendendo carvão para uma aldeia próxima, onde ele era amado por todos, conhecido como um garoto gentil e trabalhador, além de ter um olfato incrível. Durante a noite, um velhote diz que está tarde e é melhor ele dormir na casa dele essa noite, senão os Onis vão pegar ele. Segundo o velhote, os Onis, demônios devoradores de humanos, só não matam todo mundo por causa dos caçadores de Oni, que os exterminam há muitas gerações. Tanjiro não acredita que Onis existem e quer trazer sua família da próxima vez para alegrar ele, já que o velhote perdeu a sua há pouco tempo, mas se lembra que sua avó dizia a mesma coisa sobre os Onis antes de morrer. No dia seguinte, a caminho de casa, Tanjiro sente cheiro de sangue e ao chegar encontra a cena mais aterrorizante que já viu em sua vida: sua mãe, seus irmãos, sua família inteira massacrada com sangue para todos os lados. Tanjiro carrega sua irmã, Nezuko Kamado, pois é a única sobrevivente, pensando se foi um urso que teria feito isso. De repente sua irmã desperta e acaba derrubando os dois de um penhasco. Ele questiona sua irmã, mas não adianta, ela vai para cima dele querendo devorá-lo. Ele já havia percebido que seu cheiro havia mudado e ela havia se tornado um Oni de alguma maneira, finalmente acreditando que eles existem, mas diz que tinha cheiro de outro Oni em sua casa, então Nezuko seria mais uma vítima. Alguém corre com uma espada em direção a eles. Tanjiro chora enquanto diz para que Nezuko resista, seja forte e vença esse mal. Nezuko chora recobrando sua consciência. O espadachim misterioso ia finalizá-la, mas Tanjiro percebe e salva sua irmã. Mesmo ele dizendo que ela é sua família, ele rapidamente avança e pega Nezuko de seus braços e ameaça matá-la. O garoto explica que a irmã de Tanjiro se tornou um Oni porque foi exposta ao sangue deles. Tanjiro implora e se humilha ao garoto para que não mate sua irmã, não tire mais ninguém de sua família. Ele vai curá-la e caçar aquele que matou sua família. O garoto se irrita com a humilhação de Tanjiro, dizendo que é impossível alguém que virou um Oni voltar a ser humano, e manda ele agir ao invés de chorar. Mas por dentro vimos que o garoto se culpa por não ter chegado um dia mais cedo e salvado a família de Tanjiro. Ele sabe o que ele está passando, que só quer gritar e chorar, mas agora não é hora. E para que ele use sua raiva contra ele, o garoto enfia a espada em Nezuko. Tanjiro se enfurece e taca uma pedra que ele facilmente defende. Aproveita a névoa, pega seu machado, corre por outra direção, taca outra pedra e tenta um ataque de frente, que o garoto acha patético, derrotando em um só golpe, mas percebe que o machado havia sumido e é quase acertado em cheio por ele. O garoto percebe a genialidade de Tanjiro, que havia preparado esse ataque surpresa para derrotá-lo, depois de perder, pois sabia que não tinha chance diretamente. Nezuko dá um chute nele e escapa, partindo para cima de Tanjiro. O garoto acha que ele será devorado, mas ao invés disso, ela o protege. Ele percebe que talvez esses irmãos sejam diferentes de tudo que ele havia visto antes, e derruba Nezuko sem usar a espada. Desmaiado, Tanjiro vê sua mãe falando com ele, pedindo perdão por ter o deixado para trás, e pede que ele cuide de Nezuko. Ao acordar, o espadachim se apresenta como Gyu Tomioka e manda ele encontrar um senhor chamado Sakonji Orokodaki. Tomioka manda ele não deixar Nezuko exposta ao sol, e desaparece no estilo ninja. Ele pôs um bambu na boca de Nezuko para garantir que ela não vai devorar ninguém. Juntos, os irmãos enterram a sua família e caminham pela densa floresta nevada, começando sua longa jornada. Tanjiro faz um cesto para carregar Nezuko e descobre que ela consegue ficar pequena. Ao chegarem em um templo, Tanjiro sente cheiro de sangue novamente. Ao entrarem, eles encontram um Oni que devorou uma família inteira. Nezuko fica com água na boca e o Oni o ataca igual um relâmpago. Tanjiro já mete a peixeira em seu pescoço, mas descobre que os Onis têm uma super regeneração. Ao ver que seu irmão estava com problemas, Nezuko acorda e dá um chute tão forte na cabeça do Oni que arranca. Mesmo assim, seu corpo luta sem cabeça e a sua cabeça cria braços, que acaba separando os dois. Tanjiro dá uma cabeçada nele e o Oni diz que sua cabeça é dura como uma pedra. Tanjiro empurra o Oni de um penhasco, mas acaba caindo junto. Porém, Nezuko segura ele a tempo. Tanjiro ia finalizá-lo, mas um homem mascarado aparece e diz que aquela faquinha não adianta. Tanjiro então pensa em esmagar a cabeça dele com uma pedra, mas é tão gentil que pensa no sofrimento do Oni. O homem sente o cheiro de bondade, revelando ter a mesma habilidade de Tanjiro, e pensa: Gyu, esse garoto jamais vai conseguir. Tanjiro demora tanto que o sol nasce e o Oni é queimado vivo. Nezuko, que não é besta nem nada, já estava de boa no seu cesto. O homem revela ser Sakonji Orokodaki e dá-lhe um tapa na cara, dizendo que se sua irmã, que virou um demônio, devorar um humano, ele deve matá-la e acabar consigo mesmo junto. Assim ele começa o treinamento, o levando para uma montanha com um ar pesado. Orokodaki manda ele retornar à sua casa antes do sol nascer e desaparece, mas no caminho deixou diversas armadilhas, que Tanjiro, com certa dificuldade, vai desviando
guiando utilizando seu olfato aguçado. Ele chega todo acabado, mas chega. Orokodaki lembra da mensagem que Tomioka o mandou, dizendo que Tanjiro pode ser aquele que será seu sucessor. Orokodaki explica a ele sobre os caçadores de Onis, uma organização que existe há muito tempo e não é reconhecida pelo governo, mas que a identidade do líder é um mistério. Explica sobre os Onis, demônios que devoram humanos que ninguém sabe de onde vieram. Além de fortes, até partes dos seus corpos podem se regenerar. Alguns podem mudar de forma e usar magias estranhas. Eles só podem ser derrotados pela luz do sol ou decapitados por uma katana especial. Orokodaki diz que Tanjiro só poderá entrar para os caçadores de Onis se passar pela seleção final, e começa seu pesado treinamento. Ele também fala que vai ensinar a ele todas as 10 formas da respiração da água, fazendo ele até pular de uma cachoeira para se tornar um com a água. Durante meses, Nezuko continuou dormindo. Um ano depois, Tanjiro melhorou bastante, mas do nada, Orokodaki diz que não tem mais nada para ensiná-lo. Leva ele até uma rocha gigante e diz que vai permitir que ele participe da seleção final se ele cortá-la com sua katana. Durante 6 meses, Tanjiro treinou sozinho, mas não conseguiu fazer nenhum progresso. Quando ele estava quase desistindo, um garoto com máscara de raposa aparece, botando moral nele com uma espada de madeira. Mesmo assim, Tanjiro não tem a mínima chance, pois o garoto diz que já cortou essa rocha e é bem mais forte do que ele. O garoto começa a treiná-lo, sem Tanjiro perceber, mandando ele ultrapassar o seu limite, até derrubá-lo de uma vez. Uma garota chamada Makomo começa a treinar ele também, e diz que o garoto se chamava Sabito, mas não explica de onde eles vieram, só que eles adoram o Sr. Orokodaki, e manda ele treinar até a morte. Esse é o único jeito. Ainda assim, ele não conseguia vencer o Sabito. Somente 6 meses depois, completando 2 anos de treinamento, a luta entre eles acabou em um único golpe, que Tanjiro havia cortado ao meio a máscara de Sabito com sua lâmina, revelando seu rosto. Logo, Sabito e Makomo desapareciam, e Makomo pede para ele derrotar também um certo alguém. Quando Tanjiro olhou para a frente de novo, viu que sua lâmina havia cortado a rocha no meio. Desde então, Tanjiro agora consegue sentir o cheiro do fio da abertura. Quando corta esse fio, seu oponente é derrotado também, em sua visão. Orokodaki aparece e diz que não queria mandá-lo para a seleção final, pois não queria mais ver crianças morrendo, mas dá os parabéns a Tanjiro, pois ele é um garoto incrível. Tanjiro chora e Orokodaki faz ele prometer que voltará vivo de lá. Orokodaki conta a ele que quanto mais humanos um Oni come, mais forte ele fica. Orokodaki lhe dá uma máscara de raposa para protegê-lo. No dia seguinte, antes de ir, Tanjiro menciona Sabito e Makomo. Orokodaki se pergunta como Tanjiro sabia o nome daquelas 2 crianças que já morreram. Na seleção final tem muitas pessoas, inclusive a menina voada, o amarelão e o Bakugou do Paraguai. Menininhas assustadoras dão início à seleção. Tanjiro mostra suas novas habilidades, decapitando 2 Onis ao mesmo tempo, com sua respiração da água quarta forma, o Shio, ficando mais feliz com seu treino do que um youtuber iniciante ganhando inscritos fiéis, como você que está assistindo. Tanjiro quase borra as calças quando sente o cheiro de um Oni gigante e mutante. O maluco ainda se estica mais que o Luffy. Makomo e Sabito se perguntam se Tanjiro conseguirá vencê-lo. Tanjiro cria coragem para salvar o competidor usando sua segunda forma, Mizuguruga. O Oni reconhece a máscara de raposa do Tanjiro e revela odiar Orokodaki por tê-lo prendido ali, revelando que já comeu mais de 50 humanos e 14 discípulos do Orokodaki com máscara de raposa, e menciona Sabito e Makomo com alegria por tê-los matado, deixando Tanjiro furioso, que avança com tudo, mas acaba levando um golpe e batendo sua cabeça. Sabito diz que está tudo bem agora e que não se importe com eles, mas Tanjiro não está ouvindo. Tanjiro é salvo pelo espírito de seu irmãozinho. Nem mesmo Sabito conseguiu cortar o pescoço duro deste Oni, e Makomo pergunta a Sabito se Tanjiro também será derrotado. Ele diz que a única certeza é que foi ele que cortou a maior e mais resistente rocha de todas. Enquanto no ar, Tanjiro dá uma cabeçada para refelir o ataque. Tanjiro se prepara para finalizá-lo com sua primeira forma, Minamuguri. O Oni o subestimou e tem seu pescoço cortado. Vemos um flashback de quando esse Oni foi capturado pelo Orokodaki, e o Oni enxergando Tanjiro como se fosse ele. Tanjiro olha com tristeza para o Oni. Vemos que esse Oni devorou seu próprio irmão e logo após o esqueceu, somente lembrando na hora de sua morte. Tanjiro segura sua mão e peça que Deus tenha piedade, para que quando ele renascer não se torne um Oni novamente. Tanjiro diz a Sabito, Makomo e todos os outros discípulos que acabou. Eles podem descansar em paz agora. Somente 4 espadachins sobreviveram à seleção final. Cada um deles ganha um corvo de comunicação, e o amarelão, que acha que vai morrer, recebe um pardal. O Bakugou do Paraguai começa a causar encrenca, mas Tanjiro ameaça quebrar o seu braço. Um homem desconhecido diz que na verdade 5 sobreviveram, ficando feliz pelo número de seus filhos ter aumentado. Tanjiro volta todo aleijado para casa e já dá de cara com Nezuko chutando a barraca do velho, literalmente. Ela já corre para abraçar seu irmão. Orokodaki se junta ao abraço chorando por ele ter cumprido a promessa e voltado vivo para eles. Mas logo, ele afirma que daqui pra frente ele enfrentará Onis poderosos que usam Gekijutsu, e afirma que Nezuko parece dormir para recuperar suas energias ao invés de consumir a carne humana. 15 dias depois, um homem chamado Hagane
Nezuko aparece para entregar sua katana. Ele fica ansioso para que a espada especial de Tanjiro fique vermelha como seus cabelos e seus olhos, mas se decepciona e fica furioso quando ela fica preta. Logo chega o corvo falante de Tanjiro anunciando sua primeira missão: investigar o desaparecimento de jovens garotas em uma cidade. Tanjiro parte com Nezuko em suas costas com a nova caixa que Orokodaki preparou e se despede dele. Ao chegar lá, ele fica sabendo de Kazumi, o namorado da garota que desapareceu na noite passada. Tanjiro fica cheirando a cidade o dia inteiro igual um Scooby-Doo. Enquanto isso, um Oni acaba de sequestrar uma garota. Tanjiro sente o cheiro e vai pulando igual uma tartaruga ninja. Ao chegar no local, ele faz o Oni sair debaixo da terra e salva a garota. Logo, ele é surpreendido porque eram 3 Onis em um. Orokodaki havia explicado que só havia um Oni capaz de transformar os outros nesse mundo. Ele é o inimigo de sua família e é aquele que ele busca. Seu nome é Muzan Kibutsuchi. Kazumi pergunta ao Oni sobre sua namorada Satoko, e o Oni revela que tinha devorado, pois tinha seu enfeite de cabelo como troféu. Isso faz Tanjiro se enfurecer, perdendo a calma e quase sendo acertado. Mas Nezuko dá-lhe um chute e roda peão bem na hora. Orokodaki tinha dado uma sugestão hipnótica em Nezuko enquanto dormia, dizendo que humanos representam sua família, os Onis são seus inimigos e nunca perdoe aqueles Onis que machucarem os humanos. Tanjiro entende que agora Nezuko é uma Oni forte e pede que ela proteja os dois, enquanto ele pula no pântano do Shrek atrás dos Onis. Lá dentro os Onis ficam se achando, já que Tanjiro não pode respirar, mas ele diz que ali é brincadeira de criança perto da montanha que ele treinou, e faz um poderoso vórtice com a água do pântano cortando os Onis em pedacinhos, e pega algo de um deles. Lá em cima, Nezuko estava descendo a porrada no que sobrou, usando seu estilo Karate Kid, e diz que ela deve ter recebido uma grande quantidade de sangue dele. Nezuko é acertada e Tanjiro aparece na hora cortando seus braços, e manda o Oni contar tudo que sabe sobre Muzan Kibutsuchi, deixando o Oni tremendo de medo. Sua última escolha é finalizar o Oni sem conseguir informações. Tanjiro diz que entende pelo que Kazumi está passando, mas ele grita com ele dizendo que Tanjiro é só uma criança que não sabe de nada. Tanjiro somente sorri gentilmente e entrega o laço de cabelo de sua namorada para ele, se despedindo. Kazumi entende que Tanjiro passou pela mesma coisa e se desculpa com ele. No caminho, Tanjiro, enfurecido com Muzan Kibutsuchi, não tem nem tempo para descansar. O corvo papagaio já manda ele ir para Atsukasa, Tóquio. Chegando lá, ele fica com cara de bocó, pois nunca havia visto uma cidade grande antes. Do nada, Tanjiro sente cheiro do mesmo Oni que atacou sua família e corre atrás dele, e encontra ninguém mais nem menos que Muzan Kibutsuchi em pessoa. Pondo a mão em seu ombro, ele se assusta, pois ele gentilmente segurava sua filha nos braços, também tendo uma esposa. Tanjiro fica sem palavras, enquanto Muzan rapidamente arranha uma pessoa aleatória com suas garras e a transforma em um Oni, causando uma confusão. Tanjiro fica ocupado segurando o homem e Muzan aproveita para fugir com sua família. Tanjiro grita dizendo que vai encontrá-lo não importa onde for, perseguirá até o inferno se precisar para arrancar sua cabeça com sua espada. Os policiais tentam prender Tanjiro, mas um feitiço estranho cerca todo o local e revela ser de uma Oni médica que também deseja acabar com o Muzan. Enquanto isso, Muzan andava em um beco onde encontra uns bêbados. Ele se segurou até que o chamam de pálido e acaba matando os dois com um único golpe. Logo estala os dedos e manda 2 Onis trazerem a cabeça do caçador que tem brincos de Hanafuda. Ele tem uma lembrança de um espadachim de cabelos vermelhos usando esses mesmos brincos. Tanjiro e Nezuko conhecem a Lady Tamayo e o Yushiro. Esses 2 Onis descobriram como viver somente bebendo um pouco de sangue humano, além dela ter conseguido transformar Yushiro em um Oni após 200 anos de pesquisa. Ele sente cheiro de verdade nela e pergunta a Tamayo se existe algum jeito de fazer um Oni voltar a ser humano. O Oni das setas e a Oni das queimadas estão chegando perto. Tamayo diz que para tudo existe uma solução. No momento ela não consegue, mas pede a Tanjiro para estudar o sangue de Nezuko e que Tanjiro extrai o sangue dos Onis mais poderosos e mais próximos de Muzan. Tanjiro aceita e nesse momento uma bola de praia começa a quebrar tudo. Os 2 Onis chegaram e o Shiro acaba perdendo a cabeça, literalmente. Tanjiro começa a brincar de queimada, mas a Oni sabe brincar mais do que ele. A Oni menciona que é uma das 12 Kizukis e ela vira uma Machop. E o Shiro dá seu poder de visão para Tanjiro, assim ele consegue ver as flechas que o outro Oni está fazendo. E Nezuko pula para enfrentar o outro no estilo Karate Kid. Nezuko é jogada fora pelo outro cara. Tanjiro vai para cima do cara da flecha e Nezuko contra a Oni da queimada. Tanjiro vê o fio da abertura, mas o fio se rompe sozinho e Tanjiro é feito de brinquedinho pelas flechas sendo jogado para todos os lados. E o Shiro fica invisível descendo o cacete na mulher queimada. Os Onis chamam a Lady Tamayo de traidora. Nezuko tenta chutar a bola, mas tem seu pé arrancado e é chutado igual uma bola. Tamayo aplica um remédio em Nezuko para ajudar em sua recuperação e Nezuko a enxerga como sua mãe. Tanjiro começa a usar várias formas ao mesmo tempo para chegar mais perto do flecheiro e o pega de surpresa com sua segunda forma aprimorada, cortando seu pescoço. Antes de ser derrotado, ele brinca com Tanjiro até quebrar sua perna e uma costela, além de obrigá-lo a usar tantas técnicas de defesa que acabou deixando sem forças, só para segurar a espada com a mão. Logo
Tanjiro é obrigado a fazer cosplay de Zoro. A Onima Shop encontra Yoshiro fazendo muita poeira, mas Nezuko o defende. Nezuko ficou tão forte que agora consegue brincar de Blue Lock com a Unida queimada. Tamayo explica que não fez nada demais, esse é o poder que a própria Nezuko tem dentro de si. Tamayo prepara um feitiço hipnótico e acaba fazendo a Uni falar o nome de Muzan. Isso ativa a maldição, fazendo suas próprias células demoníacas matá-la. Tamayo diz que ela não era uma das 12 Kizukis, pois eles têm números cravados em seus olhos. Foi só enganada para pensar que era super forte. Tanjiro percebe que Muzan Kibutsuchi é o verdadeiro demônio aqui. Nezuko abraça a Lady Tamayo e Tanjiro diz que Nezuko deve considerar eles como família. Lady Tamayo achou que Nezuko só considerava os humanos, mas Tanjiro diz que é porque ela os reconheceu como humanos, fazendo além de Tamayo chorar. Vemos o passado de Yushiro, que morreria de uma doença, mas Lady Tamayo perguntou se ele gostaria de viver, mesmo perdendo a sua humanidade. Tamayo diz que eles têm que mudar de lugar agora, mas pergunta a Tanjiro se quer que eles fiquem cuidando da Nezuko. Tanjiro não acha que é uma ideia ruim, mas Nezuko segura sua mão, e Tanjiro recusa a oferta, dizendo que eles nunca mais vão se separar de novo, e se despedem dos dois. Lá vem o corvo papagaio falante, e um garoto amarelão estava no meio da estrada pedindo para se casar com uma garota. Tanjiro entende a língua dos partais e acaba com essa baderna. O garoto amarelão chama-se Zenitsu Agatsuma e é só um covardão, e virou um caçador porque foi treinado por um velho para pagar uma dívida que tinha com uma mulher. O carvão papagaio avisa para os dois trabalharem juntos na próxima missão. Eles encontram uma mansão no meio do mato e duas crianças assustadas. As crianças dizem que um monstro levou o irmão deles e eles o seguiram até aqui. Tanjiro promete que vai salvar o irmão deles. Zenitsu escuta o som de um tambor vindo da mansão e Tanjiro não consegue ouvir. Logo, um garoto cheio de sangue é jogado para fora. Tanjiro o segura e o abraça, não podendo fazer nada enquanto o garoto morre em seus braços, dizendo que não queria. O grito assustador de um Oni pode ser ouvido vindo da mansão. Tanjiro pergunta se era o irmão deles, mas eles respondem que não, o que o deixa um pouco mais aliviado. Ele deixa sua caixa com as crianças e entra junto com Zenitsu amarelão, mas logo as crianças entram também, com medo dos barulhos que Nezuko fazia na caixa. Ele diz que poderiam ter trazido juntos, pois o que tem dentro é mais importante do que sua própria vida. Eles acabam se separando por causa de um feitiço estranho que tem dentro da mansão. Logo o Oni do tambor encontra eles. Enquanto tenta fugir, Zenitsu encontra um caçador com duas espadas e máscara de javali, que sai correndo. Tanjiro pede que a garotinha se esconda e parte para cima de um Oni dos tambor, mas batendo o tambor a sala vira. Logo Tanjiro sente um cheiro diferente, mas não era de um Oni, é o caçador com máscara de javali, que invade a sala. Ele não tá nem aí nem pra Oni nem pra humanos, pisando até em cima da garotinha, e parte para cima de Tanjiro também. O Oni usa seu tambor da garrona, rasgando tudo. A sala muda de repente com um tambor tocado por outra pessoa. Tanjiro e a garota se encontram sozinhos em outro local, e logo encontram um garoto segurando um tambor. Zenitsu e o garoto encontram um Oni da lingona, e vão vazando até Zenitsu tropeçar e desmaiar. Quando tudo parecia perdido, Zenitsu desperta e corta a língua dele como um relâmpago. Entra numa posição diferente e usa sua respiração do relâmpago, decapitando o Oni da velocidade da luz. Quando acorda, não se lembra de nada. O caçador da máscara de javali encontra o Oni gorduchon e usa seu estilo próprio, a respiração da fera, cortando seus braços e cabeça, chutando seu corpo e vazando. O Oni do tambor revela que era um dos 12 Kizukis, mas perdeu seu lugar. Há pouco tempo, Muzan esteve nessa mansão e retirou seu número 6 inferior. O garoto com o tambor é o irmão da garotinha. O irmão da garotinha diz que ao ser capturado, outros mortos apareceram, e no meio da briga, o principal perdeu o tambor. Ao tocar nesse tambor, toda a sala mudou, e assim ele sobreviveu todo esse tempo. O corvo papagaio explica que todos estão competindo porque o garoto tem um sangue raro, é conhecido por Marete, e um deles vale por 100 pessoas devoradas. O Oni tambor se aproxima. Tanjiro diz que ao sair da sala eles batam o tambor, pois logo ele vai encontrá-los. Tanjiro pega todos os padrões dos tambores do Oni e o que cada um deles faz, mas mesmo assim é difícil acompanhar, pois ele ainda está ferido da última batalha. Enquanto isso, Zenitsu achou a saída da mansão. Tanjiro tem a ideia genial de conversar com o Oni perguntando seu nome, e fala que é Kyogai, o que nos leva para seu flashback. No passado ele era um escritor que mesmo depois de virar Oni queria viver como um humano, mas sempre odiou seu chefe que era um folgado que só falava mal do seu trabalho, até que foi a gota d'água. Ele o matou, consumindo seu primeiro humano. O papo não durou nem 2 cenas, que Kyogai usa a velocidade e poder máximo, deixando Tanjiro numa situação 2 vezes pior. Tanjiro vê seus antigos textos. Mesmo nessa situação, ele evita pisar neles. Ao ver isso, Kyogai baixa a guarda, dando a abertura que Tanjiro precisava. Ele começa a desviar de todos os ataques e se aproxima com velocidade, usando sua nona forma. Kyogai continuava distraído enquanto Tanjiro enxerga o
fio da vitória e prepara o golpe final, antes dizendo que o Gekijutsu dele foi incrível, e o finaliza. Antes de morrer, Kyogai pergunta se ele achou mesmo incrível. Tanjiro diz que sim, mas não pode perdoá-lo por matar tantas pessoas, e coleta o seu sangue. Um gato invisível aparece para levar o sangue. Como ele sabia disso? Lógica de anime, meu querido. Nos seus últimos suspiros, Kyogai é grato a Tanjiro por reconhecer seus talentos nos textos e seu Gekijutsu, e morre chorando. Tanjiro leva a panelada, mas encontra as crianças a salvo, e choram de alívio, afinal tudo acabou. Só que não, na saída Tanjiro sente cheiro de sangue, mas não quer preocupar as crianças. Ele se assusta com a cena. O cara de javali estava dando uma surra em Zenitsu, enquanto Zenitsu, todo ferido, protegia a caixa de Nezuko. Ele havia prestado atenção quando Tanjiro disse que era uma coisa mais importante que sua própria vida. Afinal, Zenitsu sempre teve uma audição muito boa e assustava as pessoas em sua volta. Antes de Tanjiro chegar, Zenitsu encontrou o cara de javali do lado de fora e lembrou dele, o misterioso quinto sobrevivente da seleção final, que deixou todos para trás, e logo parte para cima da caixa. Ele sabe que tem um Oni dentro. Zenitsu a protege, e o Bodão revela o que tem dentro. Zenitsu disse que já sabia que tinha algum tipo de Oni lá. Ele já tinha ouvido os sons da Nezuko dentro e escutou o som gentil que o Tanjiro produzia. Ele confia nele e diz que vai perguntar diretamente a ele o porquê viaja com o Oni. Zenitsu apanha até dizer chega, e foi nesse momento que o Tanjiro apareceu. Ele fica furioso com a situação e avança para cima do javali de mãos vazias. E logo Tanjiro diz a todos vocês, meu amigo, se tu quer a continuação, deixa nos comentários, porque o vídeo de hoje fica por aqui. Conto com o teu like e a tua inscrição para receber mais conteúdos como esse. Bora bater a meta de 22 likes nesse vídeo para ter parte 2, fechou? JG ficando por aqui, bom anime pra vocês.